O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu nos olhos dele. Colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então, Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, povo de Deus aqui presente, povo de Deus que nos acompanha também pela Rede Século XXI. Que bom nós estarmos juntos, iniciando este meio de semana, iniciando esta quarta-feira na presença de Deus, diante da sua palavra que nos incentiva, que nos orienta e que nos coloca de maneira muito especial hoje, diante de um Cristo que mais uma vez passa anunciando o reino do Pai. Nos coloca diante de um Cristo que mais uma vez olha para o sofredor com um olhar cheio de compaixão. Tudo isso porque Deus nos ama, porque Jesus nos ama, porque Jesus se importa com as nossas feridas, Jesus se importa com as nossas dores, Jesus se importa com a nossa cegueira. Por isso, Marcos nos coloca diante de um Jesus que quer a nossa libertação, a libertação de todos os nossos males e hoje de maneira muito especial a libertação da nossa cegueira, não apenas deste cego do Evangelho, mas a cegueira espiritual que ainda existe em cada um de nós. Jesus é o nosso libertador. A perícope de hoje, queridos irmãos e irmãs, ou seja, este pequeno texto do Evangelho segundo São Marcos, é exclusivo do evangelista. Em João, nós temos a cura de um outro cego, aquele que Jesus manda ele se lavar lá na fonte de Siloé. Mas este cego de Betsaida, nós encontramos esta passagem exclusivamente no Evangelho segundo São Marcos. Então, Jesus e seus discípulos chegaram à cidade. Logo de cara, algumas pessoas lhe trouxeram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. E o que é interessante, meus queridos, no início desse evangelho, é que Jesus pegou o cego pela mão e levou-o para fora da cidade. Vocês perceberam isso? Jesus não realiza a cura, Jesus não realiza o milagre dentro da cidade, mas pega o cego pelas mãos e o conduz para fora. Aí é preciso nós nos lembrarmos das profecias do Antigo Testamento, especialmente a chamada profecia dos ais, sendo que o próprio Cristo Jesus havia então já profetizado contra Betsaida. Ai de ti, Jerusalém, se lembram da profecia dos ais? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, porque estas são cidades, queridos irmãos e irmãs, que não abriram o coração à palavra de Deus. Estas são cidades que não acolheram a palavra de Jesus Cristo. São cidades que foram ameaçadas pelo Senhor, diante da dureza do seu próprio coração. Cidade de Pedro, cidade de pescadores. Então Jesus toma aquele cego pela mão, o conduz para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, sinal de bênção, sinal de graça, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" No primeiro momento ele disse: "Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam."
E a cura, ela acontece em 2 momentos. No primeiro momento, o cego, ele vê vultos. E assim, muitas vezes, é a nossa caminhada de fé. Nós que nos colocamos diante de Jesus Cristo, não podemos dizer que conhecemos o Senhor de um dia para o outro. É ou não é verdade? Jesus Cristo é conhecido através de uma vida toda de fé, de uma vida toda de testemunho, de uma vida toda de fidelidade, dia após dia, rezando, seguindo a palavra de Deus, vivendo os seus mandamentos, vivendo o amor, a caridade. Aí sim nós daremos passos largos, grandiosos, rumo ao conhecimento e ao testemunho de Jesus Cristo em nossa vida. Por isso, a cura deste cego de Betsaida, ela acontece em 2 momentos. No primeiro momento, ele passa a ver vultos. E depois, Jesus repete o sinal. O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens como árvores que andam. E após isso, Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele. E ele passou a enxergar claramente. Ficou curado. Recebeu a cura, porque Jesus pode tudo. Jesus cura a cegueira. Jesus quer nos curar também diante das nossas enfermidades físicas, psicológicas, espirituais. Não apenas porque nos ama, não porque simplesmente quer a libertação do nosso sofrimento, mas através de gestos visíveis como este milagre, Jesus anuncia o reino de Deus. Jesus anuncia o reino do Pai, para que nós possamos um dia estar justamente nele. Um lugar sem dor, sem enfermidade, sem cegueira física, sem cegueira espiritual, aonde contemplaremos Deus face a face, assim como Ele o é verdadeiramente. E após a cura, Jesus manda o homem ir para casa e diz: não entres de volta no povoado. Vai para casa, vai viver uma vida nova. Não entra nesse povoado, não, porque ali é um lugar de gente incrédula. É um lugar de gente que não acredita. É um lugar de gente que despreza a palavra de Deus. Então vai gastar a tua vida agora com a tua família. Vai gastar a tua vida agora com uma nova história. E é esta nova história que Deus nos coloca a partir da primeira leitura, com o fim do dilúvio. Deus disse: nunca mais farei esse tipo de coisa novamente. E a partir do fim do dilúvio, uma nova história tem início para toda a humanidade. Deus nos chama a uma nova história, queridos irmãos e irmãs. Deus me chama, Deus te chama. Deus quer uma nova história para todos nós. Uma história de cura, de graça, de bênçãos, de milagres em nossas vidas. Que hoje nós possamos abraçar esta palavra. Que hoje nós possamos iniciar esta nova caminhada acreditando que Jesus Cristo verdadeiramente é o nosso Kyrios, o nosso Senhor. É aquele que veio para nos libertar. E assim, desta forma, através de sinais visíveis, Ele nos coloca no caminho do reino do Pai. Que Jesus cure a nossa cegueira. Que Jesus nos ajude a buscarmos esta libertação. Porque existem cegos que não querem ser curados. Já ouviu esse ditado? O pior cego é aquele que não quer ver. Por isso que Jesus nos dê coragem de retirarmos de nós também, não é? Aquelas situações que precisam ser retiradas. De nos afastarmos do pecado, de nos afastarmos da infidelidade, da mentira, de tudo aquilo que compromete o reino de Deus diante de nós. Por isso, que sejamos colaboradores do milagre de Deus em nossa vida, colaboradores da graça do Senhor em nossa vida. Permita que o Senhor faça hoje um grande milagre na tua vida, na tua casa, no teu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.